Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco. E eu vos convido a acompanhar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Números, Antigo Testamento, Números capítulo 27, a partir do versículo 12. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. E como eu sempre faço, amados, eu peço em nome de Jesus Cristo para que os meus amados irmãos consagrem vossas vidas, se preparem, o arrebatamento da igreja se aproxima e quem era para estar atento não está, que é a maior parte da igreja do Senhor. Eu não falo quem está fora da igreja, eu estou falando dos irmãos que estão dentro da casa do Senhor, pastores, presbíteros, todos envolvidos na obra de Deus. Amém, queridos? O Senhor está voltando, a gente percebe que a igreja está tomando um rumo diferente. Nós percebemos que a igreja não está na posição como Jesus Cristo gostaria que estivesse. Lembrando que Jesus Cristo avisou que ele virá numa hora em que ninguém imagina, né? Então, vamos consagrar nossas vidas e vamos aguardar, porque próximo está o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 27, a partir do versículo 12. O título é Deus anuncia a morte de Moisés. A minha Bíblia é uma Bíblia pentecostal, Revista Almeida. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. No 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Amados, até aqui para nós meditarmos nesta passagem tão maravilhosa da palavra do Senhor, onde nós estamos vendo aqui, o grande pastor Moisés, o homem que tirou ali do Egito. A história vai dizer que aproximadamente 3 milhões de pessoas rumo à terra de Canaã, rumo à terra que manava leite e mel. Nós sabemos que Moisés ele teve etapas na sua vida, etapas de 40 em 40 anos. 40 anos ele viveu no Egito. Nós sabemos ali, a história vai dizer que ele foi resgatado ali no rio, de um rio, onde foi colocado ali numa arcazinha ali, quando o faraó determinou a morte das crianças do sexo masculino que nasciam entre os hebreus, porque a população, o povo hebreu estava crescendo de forma demasiada e os egípcios temiam que eles tomassem o Egito. Então Moisés ele é ali resgatado, filho de Joquebed e Arão. Ele é resgatado pela filha de Faraó, ele é criado no palácio, e depois de 40 anos ele mata um egípcio para defender um hebreu, foge para a terra de Midian, e aos 80 anos Deus chama Moisés ali da sarça ardente,
essa história que nós sabemos, já conhecemos, muito pregada, muito comentada dentro da casa de Deus, né? E agora Moisés vai acompanhar este povo, tira aquele povo do Egito, e passa 2 anos ali aos pés do Monte Sinai, recebendo as leis de Deus, recebendo os mandamentos, leva o povo até a divisa ali, até a entrada, digamos assim, da terra prometida de Canaã, né? Manda os espias ali, 12 espias, e nós sabemos que esses homens passam 40 dias ali, espiando a terra, e ao retornarem, 10 deles não acreditaram no Deus de Israel, porque se assustaram com os gigantes que haviam naquelas terras, né? Naquela terra, melhor dizendo. Apenas 2 acreditaram nas promessas de Deus, que foi Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Então você vê que por causa desses 10 que não acreditaram, o povo é condenado a passar 40 anos rodando no deserto, até que toda aquela geração de 20 anos para cima morresse, né? E de 20 anos para baixo, o Senhor poupou para que uma nova geração pudesse entrar na terra de Canaã, na terra da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que Moisés vai passar diversas dificuldades, né, amados? A Bíblia diz que ele é o homem mais manso da terra. Então, por ele ter esse espírito de mansidão, esse espírito de liderança, né, porque somente Deus vai capacitar um homem para estar à frente de um povo tão numeroso. Moisés, ele se destaca por isso, mas infelizmente ele não vai entrar na terra da promessa, né? Porque aquele povo vai fazer com que Moisés peque contra o Senhor. Peque contra o Senhor, aí nas águas de Meribá, é o que está citado aqui no texto, né? Depois do Senhor, Moisés sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido entre o povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebelde foste no deserto, diziam na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificaste nas águas diante dos seus olhos. Aquele episódio que nós já ouvimos também diversos pregadores aí ministrando, né, que ele bateu na rocha ao invés de dar ordem para a rocha jorrar água. Mas este é apenas um preâmbulo que eu fiz para que nós pudéssemos entender a história deste homem, né, as dificuldades que ele enfrentou, né, e agora, diante da terra prometida, o Senhor, por causa dessa atitude que ele teve, o Senhor achou por bem não permitir a entrada de Moisés. Muitas pessoas criticam, poxa, mas Deus, depois de tudo que ele fez, amados, nós não vamos entrar no mérito aqui, né? Porque Deus sempre está certo, esta é a verdade. O nosso Senhor, ele é o Pai da sabedoria, ele sabe de todas as coisas, não há como eu questionar o meu Criador, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, se ele determinou desta forma é a correta. Nós devemos pregar isso, devemos ensinar isso, que Deus está acima de tudo que o homem possa pensar, de tudo que o homem possa desejar. Mas qual é o foco da nossa mensagem neste momento? Veja bem, que tem um personagem ali chamado Josué, filho de Nun. É aquele mesmo que junto com Caleb espiaram a terra e acreditaram que o Senhor poderia dar vitória sobre aquele gigante. Quase são apedrejados porque 10 dos espias das outras tribos, né, que também acompanharam, passaram 40 dias ali olhando a terra, acharam impossível e começaram a murmurar contra o Senhor. Mas preste bem atenção, amados, que este homem Josué, agora adulto, né, saiu desde cedo jovem ali do Egito, acompanhando Moisés, servindo a Moisés. Ali no capítulo 33 de Êxodo, se não me falha a memória, diz que ele não se afastava da tenda, ele sempre acompanhando Moisés, aprendendo. Este homem que Deus tinha uma promessa sobre ele. Foi este homem que foi escolhido
para estar diante do povo na entrada de Canaã. Josué, filho de Nun. Eu quero aqui já abrir um parêntese para você e falar, amado irmão, amada irmã, que muitas das vezes o homem, ele não nos vê como alguém que possa realizar uma grande obra. Eu vejo muitas pessoas decepcionadas dentro da igreja porque eu não tenho oportunidade, porque isso. Meu irmão, pare de murmurar. Se você tem promessa de Deus, se o Senhor fez alguma promessa para você, creia na promessa que vai se cumprir. O que você precisa fazer é andar em santidade, é fazer tudo o que Deus colocar nas tuas mãos, fazer com excelência. Não fazer de forma fraudulenta, de forma relaxada, mas fazer com excelência, porque você está fazendo para Deus. Quem exalta é Deus, quem abate também é Deus. Veja bem que a palavra vai dizer aqui, aqui no 14, porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Moisés, ele não vai dizer, amado irmão, presta bem atenção, pastor, o Senhor que tem filho, o Senhor que é dono de congregação, o Senhor que é dono de convenção, né? Quem é o dono da obra? O dono da obra não é pastor nenhum. O dono da obra é Deus. Veja bem que Moisés, ele tinha 2 filhos que ele poderia indicar, que é Gerson e Eliezer. Estes 2 homens, filhos de Moisés. Moisés poderia dizer: Senhor, coloque meus filhos na frente da obra, eles vão dar continuidade no meu ministério. Errado, irmão. Errado. Nem todo filho de pastor é pastor. O pastor pode ser excelente, muitas das vezes o filho não tem chamado nenhum, porque o dono da obra, e ele que sabe de todas as coisas. Há um erro muito grande dentro das igrejas. O meu filho vai ser o meu herdeiro. Parece que ninguém quer largar o osso, perdão da palavra, mas é isso que parece. Ninguém quer largar, né? Há uma mata que está se tornando as igrejas do Senhor. É um pé de dinheiro, a gente enriquecendo, é viagem para Dubai, é viagem, sei para onde mais. Ninguém. Eu sou pastor, eu já estou ficando velhinho, já não consigo mais pregar, né? Eu já deixo o meu filho está sendo treinado, não que ele tenha chamado, é treinado. Quer dizer, a obra do Senhor, a obra de Deus está se transformando em empresa, em negócio. Ninguém entra aqui é do meu filho. Para com isso, meu irmão. Você não vai levar templo, você não vai levar igreja, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada. O dono da obra é o Senhor nosso Deus. Ele é o dono da obra. Veja o que Moisés fala para o Senhor no versículo 16. O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Ele não ousou, amados, ele não ousou a indicar ninguém. Repito o que eu falei, nem os seus filhos foram indicados. A obra não é dele. Né? Quem foi que abriu o mar vermelho? Será que foi o cajado de Moisés? Não, foi o poder de Deus, né, amados? Quem fez cair o maná do céu? Deus. Quem lançou as 10 pragas sobre o Egito? Deus. Então o Senhor, Ele é o dono da igreja. Ele continua sendo o dono da igreja. Essa história de ficar deixando para a família, deixando para o filho, treinando o filho, aquilo que vai assumir o ministério do pai. É por isso que muitas vezes, amados, na maioria das vezes, melhor dizendo, a igreja é essa bagunça que nós não entendemos. É impressionante que o pastor ele unge o filho, unge o neto, casou com a filha do pastor e já é pastor. Né? Porque o pastor vai lá, unge lá o sujeito, nem sabe se tem chamada de crente ou não. É essa bagunça toda dentro da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Ele pede, Senhor, né? Coloca um homem que saiba entrar, que saiba sair, para que a tua congregação, né, não seja como ovelhas que não têm pastor. Ele pede um homem sábio. Ele pede alguém competente, ele pede alguém temente a Deus. Ele pede alguém responsável. Esta é a oração do líder, irmão. Aprenda com Moisés. Aprenda com Moisés. Ele pede alguém competente, alguém que tenha o Espírito de Deus, alguém que tenha amor pela obra. Não é colocar qualquer um lá, não. Você lembra do profeta Samuel, quando ele foi na casa de Jessé? 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor manda o profeta na casa de Jessé, que ele ia escolher o rei de Israel. Passa os filhos de Jessé, o primeiro que passa Eliabe, o primogênito, bonito, forte, alto, né? Aí o profeta olhou: este aí é o escolhido do Senhor. Senhor, opa, não é esse não. Não é esse, Samuel. Eu não olho, não vejo como os homens veem. Os homens olham para a aparência, mas eu olho para o coração. Amados, somente Deus, quem quiser prosperar na obra do Senhor, tem que aprender aqui com o pastor Moisés. Nós temos sempre que orar a Deus, orar ao Senhor, pedir indicação. Senhor, quem é a pessoa certa para colocar na igreja tal? Quem é o irmão certo para assumir tal departamento? A igreja, eu repito, a igreja tem dono. A igreja não é de pastor nenhum, não é de homem nenhum. A igreja é de Jesus Cristo. Mateus 16, 18, Pedro: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não é isso que nós estamos vendo hoje. O inferno tem prevalecido, sim. Você pode até discordar de mim, amados. Tantas pessoas doentes dentro da igreja, tantos casamentos destruídos dentro da igreja, tantos filhos de pastores nos presídios presos. Por quê? Ação do inferno sobre a igreja. Porque o homem se intitulou o dono da igreja. Aqui só é consagrado quem eu quero, aqui só canta quem eu quero, aqui quem manda sou eu. E quando o homem toma essa atitude, o Senhor ele se afasta, o Espírito de Deus se afasta. E a igreja se torna essa confusão que nós estamos vendo hoje. Quantos casamentos, quantos pastores têm caído na prostituição nesses últimos dias? Centenas de pastores, talvez milhares de pastores, envergonhando o nome de Cristo. Porque a carne é fraca. Claro, meu irmão, que a carne é fraca. O crente tem que viver pelo Espírito, meu amado. O crente tem que viver pelo Espírito. A igreja tem que estar sobre uma direção. Colossenses 1,18 diz que a cabeça da igreja é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, não é homem nenhum. Veja bem, que a igreja do pastor Moisés, ela vai entrar em Canaã. Ele não indicou nenhum dos seus filhos, eu repito, nem Gerson, nem Eliezer. Ele não indicou nenhum dos dois. Senhor, coloca os meus filhos, porque foram preparados por mim. A palavra do Senhor, a Bíblia, nem dá tanta importância para os filhos de Moisés. Você vai ver também lá, você vai acompanhar lá o profeta Samuel, né? Teve 2 filhos, se não me falha a memória, que é Joel e Ábias. Os 2 também não serviram para nada dentro da obra de Deus. Está lá, acompanhe lá a história do profeta Samuel. Os 2 filhos dele estavam envergonhando o Senhor. Eram juízes em Israel e estavam envergonhando o Senhor. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, são histórias conhecidas, também não valiam nada, irmãos. Está na hora de pensarmos melhor, está na hora de aprendermos com o verdadeiro pastor aqui, aprendermos com Moisés. Esta é a atitude de quem verdadeiramente ama a Deus e tem compromisso com o Senhor. Vamos para a palavra. Então disse o Senhor a Moisés, em 18: toma para ti
a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre mim. Quem era Josué, filho de Num? Um serviçal, um servidor de Moisés. Ele era muito jovem, nós citamos no início, saiu do Egito ali, aprendeu com Moisés, não se afastava da tenda, estava sempre ali, né, vendo o que ele fazia, acompanhando, servindo. Você não vê os filhos de Moisés fazendo isso. A Bíblia não fala isso. Mas este homem, este jovem, que agora é um adulto, Josué, filho de Num, era sobre ele que estava o Espírito. Era sobre ele, foi ele que o Senhor escolheu para capitanear, para liderar o povo que vai entrar na terra prometida. Quero falar para você, meu irmão, que talvez o homem te olhe e não dê valor nenhum, não tem problema nenhum. Talvez o homem olhe para você e diz: mas esse aí não serve para nada, esse aí não sabe pregar, este aí não sabe, o ministério dele não vai longe. Quem escolhe é o Senhor. Seja fiel a Deus, faça as coisas certas, honre o nome do Senhor, santifica a tua vida, não te preocupa com a opinião dos outros. Procure servir a Deus, agradar a Deus, que é Ele que honra, é Ele que escolhe, é Ele que exalta. O 19. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Veja bem, o Senhor vai dizer a Moisés: coloca a tua mão, né? Coloca a tua mão sobre ele. O ato de colocar a mão sobre alguém, amados, é uma autoridade eclesiástica, né? Alguém, um pastor, alguém ungido pelo Senhor, escolhido por Deus. Quando ele coloca a mão sobre alguém, né, e ora por esta pessoa, né, coloca da sua autoridade sobre aquela pessoa, isso se chama atributos comunicáveis de Deus. São os atributos de Deus que estão sobre a vida daquela pessoa. Veja bem que Moisés, né, ele tinha atributos de Deus. Moisés profetizou sobre o Egito, aquilo que nós falamos, né, 10 pragas ocorreram ali naquele país. Moisés, ele levanta ali o seu cajado, a sua mão em direção ao Mar Vermelho, né, o mar se abriu, o povo passar, tirou água da rocha, né? Então esse homem, ele vai realizar maravilhas ali, porque sobre ele havia o atributo de Deus. Quando ele coloca a mão sobre Josué, naturalmente que esses atributos vão passar para Josué. Atributos comunicáveis que nós chamamos. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem ao próprio Deus. Este ele não dá para ninguém. A sua onipresença, por exemplo, a sua onipotência, a sua onisciência, isso é de Deus. Ele não vai dar para ninguém. Mas os atributos comunicáveis, até o momento, ainda existem sobre a igreja. Se você ora por alguém e Jesus cura, Jesus liberta, né? Jesus faz maravilhas, o paralítico anda, isso são atributos comunicáveis. É isso que Moisés vai fazer para Josué, vai passar para Josué da sua glória. E você vai ver lá na frente, você vai ver que no decorrer da vida de Josué, né, quando ele atravessa ali o Jordão, que o mar se abre, o rio se abre, o Rio Jordão, para que o povo possa passar em direção à terra prometida, você vai ver que são os atributos que foram profetizados sobre a vida dele. Amém, amados? Então são situações que nós precisamos entender. Que quando Deus escolhe, quando Deus ordena, quando Deus está na frente, as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Então este homem, ele é escolhido para capitanear Israel. Ele vai entrar na terra prometida, em Canaã, e você vai ver que ele vai se tornar um dos grandes ali, né, do povo de Israel. Você vai ver que ele vai conquistar ali, a primeira conquista que ele tenha é a cidade de Jericó. Ele vai conquistar Jericó,
vai conquistar outras cidades. Você vai ver que Josué vai se tornar um homem importante dentro de Israel. Aquele serviçal simples, aquele serviçal que ajudava Moisés, foi ele o escolhido para que o Senhor pudesse realizar a sua obra. Então, pastores, aqui está esta mensagem. Amados irmãos, aqui está esta mensagem para que o Senhor venha a cada dia nos dar sabedoria, discernimento e sabermos que o dono da obra é o Senhor Jesus. E Ele é quem escolhe, e Ele que exalta, e Ele quem abate. Amém? Vou estar orando pelo teu ministério, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, nosso Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, neste momento, nós entramos, Senhor, diante do teu trono celestial, Senhor, te agradecendo por esta mensagem, que o Senhor, meu Pai, venha direcionar nossos passos, nossos ministérios, que o Senhor venha abençoar, Senhor, os teus servos, Senhor. Não deixa, meu Pai, o homem, Senhor, se julgar o dono da obra. O dono da obra és tu, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor, meu Pai, quem determina, quem deve fazer, meu Pai, aquilo que foi determinado. É o Senhor quem escolhe, meu Pai, os teus servos, as tuas servas. É o Senhor quem escolhe, porque é o Senhor quem conhece os corações. Em nome de Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esta oração. Amém e amém. Meus amados, fiquem com a paz de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.